Fala pessoal, tudo bem? Professor Leandro, professor de História. Na aula de hoje a gente vai estar trabalhando então a história do Brasil. A história do Brasil, nesses anos iniciais, na verdade, ela está completamente vinculada com a história do Império Português. Então nesse primeiro momento agora, a gente vai estar vendo como que os portugueses chegaram aqui na América e qual é o tipo de sociedade, qual que é o tipo de economia, qual que é o tipo de estrutura política que eles vão acabar estabelecendo aqui nos seus domínios na chamada América Portuguesa. Tudo bem? Eu chamo a atenção para vocês da importância da gente estudar a história no Brasil dentro do Enem. A história do Brasil ela é muito cobrada nas provas de Enem justamente por fazer uma relação direta com a nossa realidade hoje em dia. Então, questões como, por exemplo, a escravidão, questões como a segregação da população indígena, tudo isso que diz respeito à nossa sociedade contemporânea, encontra, é claro, alguns laços históricos desde a presença dos portugueses. Então eu peço para vocês abrirem bastante os olhos, ficarem bem atentos, tomarem nota dessas aulas que a gente vai começar a falar a partir de agora da história do Brasil. O nosso tema então da primeira aula de história do Brasil é a chegada dos portugueses. Afinal, falar de história do Brasil agora é um pouco complicado, porque necessariamente não havia Brasil, né? A gente vai estar falando aí de uma região do Império Português. Então vamos ver como que os portugueses chegaram até a América e qual que é esse contexto histórico de chegada dos portugueses. Para a gente entender então a chegada dos portugueses, o porquê eles se expandiram, o porquê da expansão territorial, né, da expansão ultramarina, a gente tem que retomar a criação do Estado de Portugal, né, a criação do reino português. Vamos sempre recuar um pouquinho e buscar o máximo possível de contextualização das nossas aulas, tá certo? Esse mapa ele mostra pra gente a situação da Península Ibérica em torno do século VIII, tá certo? Então, Península Ibérica, essa região aqui, ó, deixa eu marcar para vocês, né? Passei aqui pelo Estreito de Gibraltar. Essa região assinalada então aqui no mapa compõe a chamada Península Ibérica, uma região que havia sido dominada pelos muçulmanos no seu processo de expansão ali entre os séculos VIII, né, século VII e século VIII. Os muçulmanos atravessaram aqui essa regiãozinha, o Estreito de Gibraltar, passando do norte da África e arrasando os reinos cristãos que haviam na Península Ibérica. Eles estabeleceram uma forma de organização política chamada de califado, que tinha aí a sua sede na cidade de Córdoba, por isso o Califado de Córdoba. A região da Península Ibérica, então, teve uma forte presença muçulmana, de maneira que os católicos acabaram ficando concentrados num pequeno reino, numa pequena faixa de terra, ao norte dessa península, chamada de Reino das Astúrias. Só que os católicos nunca admitiram a perda desse território para os muçulmanos. E no próprio século VIII, eles já empreenderam um conjunto de guerras contra o califado. Essas guerras acabaram ficando conhecidas genericamente como Reconquista. E é aí que a gente começa a nossa história. Então a formação de Portugal está diretamente relacionado com esse processo que a gente acabou de definir, chamado de Reconquista. A Reconquista é a luta entre cristãos e muçulmanos que vai se dar na Península Ibérica entre os séculos VIII e XV e vai acabar resultando na formação de dois poderosos reinos, o Reino de Portugal e o Reino da Espanha. Tá? Portugal e Espanha têm a sua formação então nesse mesmo processo que ficou conhecido aqui então como Reconquista. Olhando esse segundo mapa, pessoal, a gente já avança um pouquinho mais no tempo. A gente já fala aqui então, ó, dá uma olhadinha na legenda. Sempre que vocês estiverem vendo o mapa, olha a legenda, tá? Ó, século XIII. Vamos avançar então um pouquinho no tempo e vamos falar aqui sobre a Península Ibérica, já agora no século XIII, como está assinalado aqui para vocês, ó, todo mundo prestando atenção na legenda aqui no mapa. Nesse momento, os cristãos já avançaram bastante sobre os domínios muçulmanos, né? A gente viu que a Reconquista começou no século VIII, já então passado aí cerca de 5 séculos, eles dominaram ou reconquistaram boa parte das suas terras. Durante esse processo, alguns reinos vão sendo formados. O Reino de Leão e Castela, que a gente vai chamar genericamente de Castela, era o mais poderoso da Península Ibérica. O Reino de Navarra e o Reino de Aragão também são outros reinos que se formaram nesse processo de reconquista. Agora, para a nossa história, é muito importante a gente ver que os muçulmanos permaneciam com uma certa presença aqui na Península Ibérica, nos domínios aqui que estão assinalados, que eram o Reino de Granada, esses domínios muçulmanos correspondem ao Reino de Granada, mas o mais importante para a gente é esse território aqui, ó, que vai ser a origem de Portugal. Inicialmente, Portugal se forma através desse território em verde.
que era o Condato Portucalense, uma terra doada pelo rei de Castela a um nobre de origem francesa chamado Dom Afonso Henriques, que aparece aqui pra gente nessa legenda. Tá? O Dom Afonso Henriques empreendeu uma ampliação desse Condato Portucalense até essa região mais ao sul. E continuou, né, e essas conquistas continuaram com seus sucessores, atingindo até aqui o sul da Península Ibérica, formando então o reino que a gente conhece como Portugal. Essa primeira dinastia de reis, a dinastia de Borgonha, é a dinastia que a gente considera a formadora do reino de Portugal. Não ainda mais poderosa, mas pelo menos aquele conjunto de reis que formaram esse território. Toda a formação de Portugal, então a gente foi buscar, né, a formação do Estado português no processo de reconquista, na luta contra os muçulmanos. Nas aulas que vêm, a gente vai ver como que esses portugueses foram estabelecendo a sua dominação sobre a América Portuguesa. A gente se vê por aí. Obrigado.